sua palavra. Meus irmãos, vocês viram a leitura do capítulo 1, acompanharam a leitura do texto bíblico. E o que é que a gente percebe neste livro belíssimo, profundo, altamente instrutivo, pedagógico, como nós propusemos no tema da nossa mensagem? Esse livro começa com 3 funerais e termina com um casamento e o nascimento de um bebê. Essa família é composta de 4 pessoas, são hebreus. E observe que o homem, o chefe da casa, chama-se Elimeleque. Ele tem uma esposa chamada Noemi, eles têm 2 filhos, Malom e Quilion. Eles vivem em Belém, que curiosamente significa casa de pão, mas que naqueles dias está vivendo na penúria. A ironia é que falta pão na casa do pão. E os dias que eles viviam, nós estamos falando de uma narrativa que tem pelo menos 3.000 anos, pelo menos aí 1.000 anos antes de Cristo, era o tempo dos juízes. Tanto é que esse livro está entre o livro de Juízes e um novo alvorecer, que é o livro de 1 Samuel. Pois bem, e era um tempo de muitas crises, de instabilidade política, de problemas econômicos, problemas morais e espirituais. O período dos juízes foi um período extremamente difícil para o povo de Israel. E naquele período, repito, inusitado, esse fato irônico acontece, falta pão. E essa família então delibera deixar a terra de Israel e ir para uma terra vizinha, relativamente perto, coisa de 80 quilômetros, mas é uma terra pagã, a terra dos Moabitas. E lá eles foram em busca de sobrevivência. E a narrativa apresenta para nós de imediato a morte de Elimeleque e tempos depois a morte de Malom e Quilion. E agora Noemi se vê com 2 noras em uma terra estrangeira, passados aproximadamente 10 anos. Ela está profundamente abatida, angustiada, na linguagem dela, amargurada. Ela atribui todas as suas desgraças à mão divina, à ira de Deus. Ela é informada que em Israel, o Senhor, lembrando-se do seu povo, favorece a nação. Eles agora, ela, pelo menos, delibera voltar, e as 2 noras se dispõem a voltar. E ela, num ato de bondade, de misericórdia, diz: olha, vocês não podem me acompanhar, eu não tenho nada para oferecer a vocês, pobre, já de certa idade, não tenho filhos para oferecer, ainda que eu me casasse hoje, vocês iriam esperar os meus filhos crescerem para casarem com eles? Não, fiquem aqui na terra de vocês, com os deuses de vocês. Órfã, emocionada, aceita a proposta e permanece na terra. E Ruth, de modo resoluto, diz: não, 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 a partir de agora o teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo, somente a morte vai nos separar. E Ruth então empreende ir para Israel com a sua sogra, a Noemi, e a narrativa inteira, nos primeiros 4 capítulos desse livro, repito, pequeno, mas profundo, altamente teológico, grande instrução para nós, vai nos falar um pouco dessa esperança, da bendita esperança que nós todos precisamos. Por quê? Nós cremos num Deus que escreve a história. Não há acaso, não há contingências circunstanciais que escapem aos desígnios soberanos de Deus. Agora, sejamos honestos, nós todos. Como alguém já disse, o livro de Ruth é um drama familiar que tem relação com nós todos. É uma espécie de novela teológica. É um fato que se deu no tempo e no espaço. Não é uma historieta, é uma história. Mas é uma novela teológica no sentido de que o que está retratado aqui tem muito a ver com a gente. Vejamos. Nesse livro você encontra crise financeira, crise de imigração, problema de doença, morte, viuvez, pobreza, amargura contra Deus, desesperança, desilusão, falta de discernimento teológico da realidade, cosmovisão deficiente, tudo aqui nesse livro, pequeno e altamente instrutivo. Alguém já disse que o fio condutor deste livro é justamente a soberania de Deus na realização dos seus propósitos. O livro de Juízes termina com caos. Cada um fazia o que bem entendia. Não havia rei, não havia liderança. E esse livro pequeno, o livro de Ruth, entre Juízes e 1 Samuel, está aqui com uma espécie de prelúdio da soberania de Deus, que começou esse programa de estabelecer um rei e fortalecer uma nação da qual descende o Cristo, o Messias.
Esse livro, ele está estabelecido aqui para ser o prelúdio da história de Davi, da linhagem de Davi. Lembra de Jesus? Jesus, filho de Davi. É muito instrutivo, nós vamos aprender algumas preciosas lições. Eu queria que você acompanhasse a reflexão da manhã de hoje com a seguinte percepção. Esse livro não é apenas sobre Ruth, sobre Noemi. Esse livro é sobre Deus e sobre eu mesmo. É sobre nós. Vejamos aqui as preciosas lições que podemos aprender. Primeiro, a terra não é o céu. Essa é a primeira lição aqui. Observe o verso 1 mais uma vez. Nos dias em que julgavam juízes, houve fome na terra. É interessante porque o livro de Juízes, como eu já disse aos irmãos, é a história de Israel em seus pontos mais baixos. Você vai encontrar ali divisão, crueldade, apostasia, guerra civil, vergonha nacional. E o livro de Ruth começa falando de uma crise. Nos dias em que se julgavam os juízes, houve fome na terra. E se nós fizermos uma leitura do livro de Juízes, o que a gente vai perceber? Deus prometeu dar ao povo de Israel a terra prometida. Eles já saíram do Egito olhando essa promessa, terra que emana leite e mel. Deus os deu aquela terra, eles conquistaram aquela terra pela providência. Agora o problema é que a terra conquistou o coração dos hebreus. Eles sofreram um processo de paganização. Eles estavam imiscuídos em toda aquela prática pagã com os cananeus, adorando outros deuses, cada um fazendo o que bem julgava, estava sem liderança, sem temor a Deus. E você percebe no livro de Juízes um ciclo que se repete. O ciclo é basicamente o seguinte: o povo peca contra Deus, Deus envia ira, disciplina por meio de uma nação opressora, o povo clama ao Senhor, Deus envia um libertador, o opressor é derrotado, o povo encontra paz e mais uma vez se extravia. Há ciclos assim dentro do livro de Juízes. E o conceito de juiz aqui, nesse livro do Antigo Testamento, não é como nós temos hoje, de um magistrado interpretando a lei e fazendo sentenças, aplicando sentenças. A figura do juiz no Novo Testamento, no Antigo Testamento, é a figura de uma liderança que exerce o poder de libertar o povo da tirania de nações opressoras. É mais um guerreiro militar, uma liderança que tem autoridade para proteger a nação. Esses juízes foram estabelecidos. Esse é o cenário. E termina assim o livro de Juízes, 21, verso 15. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Numa palavra única, um resumo desse versículo: instabilidade. Instabilidade política, não havia rei, cada um faz o que quer, anarquia total. Instabilidade econômica, ou seja, quando há instabilidade política, uma das primeiras coisas que é afetada é a economia, isso é antigo. Então há um problema econômico, a nação está com sérios problemas econômicos. Há, sobretudo, uma instabilidade espiritual, o povo está paganizado. Crê que Deus existe, mas vive como se Deus não existisse. Crê que Deus é único, mas parece adorar a múltiplos deuses forjados pela mente corrompida. E a pergunta é: por que isso acontece? Ouçam, por que isso acontece? Isso se dá, meus irmãos, por conta da natureza humana. A natureza humana foi corrompida pelo pecado. Nosso problema principal não é falta de conhecimento. Nós sabemos as coisas, em linhas gerais. Tendo conhecimento de Deus, disse Paulo, trocaram a glória de Deus por adoração à criatura. O problema é que a nossa natureza foi tão corrompida que o que é correto ser feito, e que é correto fazer, nem sempre é feito. A Confissão de Fé Batista, um dos primeiros documentos que nós produzimos, nossos pais, lá na Inglaterra, no século XVII, esse documento diz assim: cremos que o homem foi criado em santidade, sob a lei de seu Criador, mas por voluntária transgressão caiu de tal estado santo e feliz. Em consequência disso, toda a humanidade é agora pecadora, não por coação, mas por escolha. Há uma inclinação natural à desobediência, há uma inclinação a não viver a vontade de Deus. E o livro de Juízes é um retrato. E observe, aquela geração ouviu dos seus pais o que Deus havia feito em favor deles no Egito, por 400 anos debaixo de opressão. O Senhor os livrou de lá com mão forte e poderosa, deu a eles a terra prometida, lá eles estavam. E como é que eles estavam vivendo? Como pagãos, como ímpios, uma completa
falta de afeição, de temor e de amor a Deus, e por conta disso vivendo esses ciclos de opressão e libertação. E agora entra esse livro de Ruth com uma espécie de hiato entre o caos que estabeleceu no livro de Juízes e um fio de esperança que surge com Samuel, primeiro, último grande profeta de Israel, o último grande juiz que vai dar uma certa estabilidade à nação e vai ser o homem que vai ungir a Davi, que vai transformar de fato aquelas tribos de Israel num estado respeitado, estável, de alguma maneira, uma espécie de protótipo daquilo que Deus faria no futuro na nação de Israel. Isaías, fazendo essa leitura da condição humana, diz assim: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras são exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. É uma descrição triste, mas verdadeira. O que é que Isaías está dizendo? É que a pessoa humana, a natureza humana está de tal modo corrompida que ele usa essa linguagem metafórica. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Era por conta dessa natureza corrompida, como diz a confissão de fé. Não é por coação, é por escolha. O homem faz aquilo que quer e a natureza, a vontade está tão corrompida que ele nunca faz o que Deus espera dele. Assim estava vivendo a nação de Israel. Qual o ponto aplicativo para nós aqui? O mundo não é um parque de diversões, o mundo é um campo de batalhas. Ignorar o fato que vivemos num mundo caído não nos ajuda a enfrentar a realidade. O mundo no qual Noemi está inserida é o mundo real, onde as circunstâncias podem ser terríveis e a dor experimentada a níveis insuportáveis. Ela estava sofrendo, ela estava vivendo um processo difícil, extremamente difícil, porque o mundo no qual ela está inserida não é um parque de diversões. E tal como ela, nós todos estamos sujeitos a viver dias trevosos, dias difíceis. O que aconteceu com ela pode acontecer com nós todos. Uma situação de extrema adversidade. Houve fome na terra de Belém. Nesse mundo real pós-queda, mesmo em Belém, repito, pode faltar pão. Isso se aplica às famílias. Toda família, tal como a dela, está sujeita a passar pelos perigos na jornada em direção ao céu. Existe uma tendência, por vezes, de idealizar famílias. Alguns anos atrás, um missionário norte-americano publicou um livro no Brasil, publicado pela antiga Juerp, O Mito da Grama Mais Verde. A ilusão que as pessoas têm de sempre comparar famílias e achar que a família do outro é melhor. Mas todas as famílias têm as suas fraquezas, suas deficiências, seus problemas e, outra coisa, todas, sem distinção, estão sujeitas a viver o que aquela família viveu. Problemas econômicos, instabilidade, tragédias, desilusão, desespero existencial. Aquela família experimentou tudo isso. Agora observe, um princípio importante aqui, guarda bem isso na tábua do seu coração. A terra não é o céu, mas pode ficar mais parecida com o céu quando somos benignos uns com os outros. Isso aqui me fascina completamente. Lembra aquela descrição que até o momento estou fazendo? A natureza do homem corrompida, inclinada ao mal, o mundo não é um parque de diversões. Veja a realidade hoje no nosso país, veja a realidade no mundo. Nosso problema central é a natureza humana corrompida. Mas a despeito do fato de vivermos num mundo caído e perigo de todos os lados, o ser humano ainda é portador da imagem de Deus. Ele ainda é capaz de coisas boas. Ele ainda é capaz de atos de bondade, de misericórdia. Ele é capaz de ser benigno com o outro. E nessa narrativa triste sobre a história de Noemi em particular, nós percebemos nas duas noras, tanto em Orfa, mas sobretudo em Ruth, o que é ser benigno com o sofrimento do outro. O que é ser gracioso com o outro. Observe os versos 9 e 10. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Mesmo esse mundo arruinado pelo pecado, vemos aqui o quê? Lampejos da graça sobre a humanidade. Há muitos paradoxos aqui. Vejamos. Primeiro, Noemi sofre, mas não é egoísta. Uma coisa muito curiosa é observar como o sofrimento tem o poder de potencializar o nosso egoísmo. Quando estamos sofrendo, o mundo parece girar em torno de nós mesmos. Tudo é para satisfazer as nossas necessidades. Imediatamente, todos devem nos servir.
para minimizar a nossa dor. Essa mulher perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, está numa situação de extrema penúria, num país distante, pagão, que não é o dela, que não tem suas crenças. E essa mulher poderia exigir das noras que fizessem por ela algumas coisas, mas ela não exige nada. Diz assim: olha, vocês não devem ir comigo. Vocês estão na casa de vocês, na cultura de vocês, na língua de vocês, entre os deuses de vocês. Fiquem. Casem-se. Sejam felizes. E ela ainda está abençoando, dizendo que Deus vos abençoe e vocês possam constituir uma nova família. Noemi, apesar de todas as fraquezas que tem, como nós vamos observar, ela, alcançada pela graça, ela é capaz de não se dobrar ao espírito egoísta. E observe, Orfa e Ruth, depois de receber aquele beijo afetuoso de Noemi, elas choram em alta voz. É o choro das lágrimas, é o choro da graça, né? Como dizia Antônio Vieira, as lágrimas são sinais da graça, e aqui nós temos os sinais da graça. E elas são resolutas: não iremos contigo. Até que Noemi mais uma vez faz uma investida e tenta persuadi-las, e Orfa então reconhece: tudo bem, eu vou ficar. E Ruth não pode ser persuadida. Ela diz: olha, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, só a morte pode separar nós duas. Então Ruth se destaca pela sua benignidade. Ela ficou órfã, e tal como órfã poderia permanecer na sua terra, na sua cultura, recomeçar a sua vida, mas ela deliberadamente, embora viva no mundo caído, o céu não é a terra não é o céu, mas ela então torna a terra mais parecida com o céu, quando ela é capaz de ser benigna com a pessoa que sofre. Alguém já disse com muita propriedade que ser benigno é revestir-se do caráter de Deus, e falta a nós mais benignidade, atos de bondade, de graça, de misericórdia. Deixar de pensar em nós mesmos, ser misericordiosos, abençoadores. Eu diria que beijos de afeto e choros de tristeza, isso aqui é um lampejo da graça. Eles estão beijando-se em sinal de afeto, chorando em sinal de compaixão, sinal da graça. O ser humano é pecador, mas ele ainda carrega a imagem de Deus. Ele ainda é capaz de refletir aspectos do caráter de Deus. Um dia, e esse dia vai chegar, nós seremos revestidos de incorruptibilidade. Seremos, na linguagem do apóstolo Paulo, incorruptíveis, não passíveis de corrupção. Iremos refletir de modo perfeito o caráter de Deus, nosso Pai. Até lá, nós todos temos as nossas fraquezas, mas já somos encorajados a imitar o caráter de Deus, a nos vestir, entre outras coisas, da benignidade presente com perfeição em Deus. Em João 1 João, capítulo 3, verso 2, diz assim, olha que palavra de encorajamento: amados, diz o apóstolo João, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Um dia nós seremos tão benignos quanto benigno é o nosso Deus. Mas até lá temos esse paradoxo. Mas mesmo desse lado da existência, nós podemos, e Ruth e Orfa são 2 bons exemplos para nós, tal como Noemi também. Nós podemos rejeitar o egoísmo e ser benignos, em particular com aquele que sofre, que precisa da benignidade, da compaixão, da misericórdia. A segunda verdade que nos remete a esse texto é a seguinte: a fuga dos problemas não é uma boa escolha. Isso é interessante porque fugir dos problemas sempre é uma atração perigosa. É uma possibilidade atraente, porém inútil e nociva por vezes. Observe o verso 1 ainda. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém, de Judá, saiu habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Há outro paradoxo aqui. Primeiro, é que há fome na casa do pão, não há pão na padaria. Outro paradoxo aqui é que eles saem em busca de vida, em busca de sobrevivência, e encontram a morte. Eles estão fugindo de um problema, mas vão encontrar um problema maior, e nesse caso insolúvel. É interessante porque Elimeleque, como chefe, como líder, como cabeça, como pastor do lar, digamos assim, ele toma a decisão errada quando foge para Moabe, quando deveria, tal como os demais, que permaneceram em Belém,
aguardar a providência e a provisão do Senhor. Havia fome em Belém, mas eles não deveriam ter ido para uma terra pagã em busca de sobrevivência longe dos territórios de Israel. A casa de pão estava desprovida do pão, mas o Senhor deu inúmeras provas de que Ele é misericordioso com o seu povo e Ele iria socorrer, como de fato socorreu. Em vez de esperar em Deus, enfrentar a crise, ele foge para salvar a vida. E nessa fuga, aquele homem conta para si a morte e para seus 2 filhos e impõe sobre a família uma tristeza absurda. Isso é muito curioso, para fazer aqui uma digressão. Nenhum pecado é somente do indivíduo. As consequências vão para além do indivíduo. Há sempre uma dimensão social. Está aqui um homem fazendo escolhas erradas, e as escolhas erradas afetando toda a sua família. Isso é muito importante ser considerado. O Dr. Russell Shedd, comentando essa passagem de Noemi, disse assim, do livro de Ruth: Elimeleque perdeu sua vida procurando a sobrevivência. Ele encontrou a sepultura onde buscava um lar. Ele poderia ter evitado os dardos da fome em Israel, mas não conseguiu evitar as flechas da morte em Moabe. Escolhas erradas. Como é perigoso fazer escolhas erradas. Ele vai, repito, para Moabe, que é uma terra estranha, paganizada, relativamente perto, a coisa de 80 quilômetros, né? Na região oeste do Mar Morto. Os moabitas eram descendentes de Ló, mas que também haviam sido paganizados, sincretizados, miscigenados, enfim. Eles adoravam outros deuses, entre os quais no panteão deles, o deus Camus, que aceitava culto por meio de sacrifícios humanos, em particular de sacrifícios de crianças, o que era absolutamente abominável e reprovado na lei de Deus, ainda o é. Então, mas pela providência, esse homem então não consegue discernir os propósitos e ele então faz uma escolha errada. Ele está servindo ele está seguindo as suas próprias ideias, seus próprios projetos, ele está buscando solução a partir da sua própria leitura da realidade e ele encontra a morte e a desgraça para sua família. Algumas perguntas, irmãos. A primeira delas é essa aqui: qual é a sua atitude, né, quando a crise chega? E no Brasil, nos últimos anos, a palavra de ordem é crise, né? Todo mundo falando de crise. Às vezes fico observando nas ruas, do mais simples ao mais preparado, as pessoas usam essa expressão, crise. E a crise está por todo lado. E a pergunta é: o que a gente faz quando chega a crise? Em linhas gerais, a grosso modo, há pelo menos 3 coisas que as pessoas fazem quando uma crise chega. A primeira, e a inclinação inata, inerente, a primeira, é fugir dela. Na vida é muito comum você encontrar pessoas buscando fugir da crise. E quando isso acontece, nós somos impelidos a correr, a fugir, a buscar uma solução que, por vezes, nem sempre é a mais adequada. Há outros que suportam a crise, não é? Mas não tiram proveito dela, não aprendem, simplesmente resistem, né? A famosa frase da resiliência, o indivíduo que está ali suportando, enfrentando a crise, mas por vezes perdem a alegria, o ânimo, simplesmente estão ali porque não há o que fazer, porque às vezes falta coragem de fazer outra coisa, apenas suportam. Elas aderem àquilo que é chamado de existencialismo, não é? A ideia de resistir porque não há mais o que fazer. O Paul Sartre, ele lamentavelmente seguiu uma direção na contramão da fé cristã, negando a dignidade inerente do ser humano. Ele dizia que o homem é uma bolha vazia no mar do nada. Tem muita gente, quando está na crise, olha para a vida não há propósito, não é? Veja a quantidade de pessoas que se desesperam e tiram a própria vida. Você não vai encontrar isso nos jornais convencionais, mas hoje no mundo há mais suicídios do que homicídios. Um absurdo isso, não é? Busque essa informação. Por que a quantidade expressiva de pessoas desesperando de tal maneira de tirar a própria vida? Porque para muitas pessoas, essa desistência da vida diante das múltiplas dificuldades que se apresentam é a única saída, porque a vida perdeu completamente o seu valor e o seu propósito. E aqui, muita gente faz nessa direção. Ela suporta, mas perde o ânimo, perde a alegria, perde a textura, o sabor da vida. Não vê a vida mais como um dom de Deus. Mas existem aqueles que veem a crise como uma oportunidade pedagógica. Se as pessoas que tiram proveito das adversidades
enfrenta os gigantes na força que vem de Deus. Essas pessoas merecem o nosso respeito e a nossa atenção. Ou seja, aproveitar as oportunidades que as crises nos dão. Aproveitar para crescer, oportunidades altamente pedagógicas para nós. Diante da crise, diante de qualquer decisão, nós devemos consultar a Deus. Você tem coisas legítimas que podem ser feitas, opções legítimas que podem ser escolhidas, mas a coisa mais importante, em particular para aquele que confessa que Jesus Cristo é Senhor, está debaixo do senhorio de Cristo, é consultar a Deus. E nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que fala. O salmista, no Salmo 25, diz assim, veja uma oração de um homem sábio: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Oração de um homem que está suplicando direção, orientação da parte daquele que é soberano, que conhece o fim desde o começo. Uma terceira verdade que essa passagem nos aponta é esta: escolhas erradas têm consequências amargas. Há uma relação entre as duas proposições. Em outras palavras, o que está ruim pode piorar, se não houver alguns cuidados. O verso 20 diz assim: quando elas voltam então para Israel, em particular Noemi, quando ela chega, é reconhecida pela comunidade, é uma cidade relativamente pequena, Belém. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ou seja, o problema que nos aflige pode nos trazer grandes transtornos, maiores transtornos, se nós não soubermos discernir os propósitos de Deus nas crises. O marido e os filhos de Noemi morreram prematuramente. Elimeleque e seus filhos morreram sem deixar um descendente. A morte prematura certamente traz grandes angústias. Agora aquela mulher está assim: olha, vocês não devem me chamar mais de Noemi, cujo significado é alegre, feliz. Não, não me chame mais de feliz, de alegre. Me chame agora de amargurada. Ela está sugerindo mudança de nome aqui. Ela perde a razão de sorrir. A felicidade fugiu da vida daquela mulher. Repito, como consequência de escolhas erradas feitas por Elimeleque. Então perceba que uma escolha errada, na tentativa de resolver um problema, pode agigantar problema e criar outros problemas. Razão pela qual nós precisamos sempre, mas sempre, ter a humildade de reconhecer que nós não temos gerência da vida, que nós não temos o poder de controlar circunstâncias, e que há o momento da gente ficar em silêncio, aguardando a provisão e o exercício da providência de Deus em nosso favor. Porque se a gente for então buscar caminhos que ainda que pareçam bons, como diz o livro de Provérbios, o final deles, como foi no caso dessa família, pode ser um caminho perigoso. Para ilustrar esse ponto aqui, deixa eu mostrar para vocês um elemento da história recente, 1932, a história dessa mulher brilhante chamada a Amélia, não é? Uma piloto. Essa mulher é muito condecorada, respeitada, porque ela foi a primeira mulher a fazer um voo de travessia do Atlântico, né? Isso aí na década de 30, era uma proeza. Em 1937, ela foi a primeira pessoa a fazer a volta ao mundo na linha do Equador. Coisa de 5 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, foi feito um filme sobre a vida dela, muito interessante. E ela empreendeu fazer um outro projeto, e ela estava sobrevoando o Pacífico Sul, quando o último contato que ela deu pelo rádio foi justamente essa palavra. Foram as últimas palavras dessa mulher: posição duvidosa. A marinha vasculhou o oceano, toda aquela região da Nova Papua Guiné, buscando pelo menos os destroços do avião. Nunca foi encontrado absolutamente nada. Posição duvidosa. Perguntas: nós estamos em alguma posição duvidosa? Quais são as escolhas que nós estamos fazendo? Os espanhóis, eles têm alguns adágios que são interessantes. Um deles é assim: a vida é curta para ser pequena. É tudo muito rápido, tudo muito corrido. E a gente não pode apequenar a vida
causa da nossa visão diminuta da realidade, a gente precisa discernir os propósitos de Deus, porque apenas uma decisão errada pode gerar um problema maior do que nós mesmos. E mais, se estivermos em posição duvidosa, na contramão dos propósitos de Deus, isso pode gerar transtorno, não apenas para nós mesmos, mas, como eu disse, como as escolhas têm consequências amargas, implicar aqueles que estão à nossa volta. Perguntas, portanto: você está sofrendo por conta de alguma escolha errada que fez? Você está na direção de Deus ou está em posição duvidosa? São perguntas importantes a serem feitas. Não são perguntas boas a serem ouvidas, mas são perguntas honestas, que requerem respostas honestas. Qual é a boa notícia, meus irmãos? Deus é rico em misericórdia, não importa as escolhas erradas que nós façamos, como fez Elimeleque e sua família, Ele está disposto a nos ajudar em nossa jornada, e no final, seus propósitos maiores sempre prevalecem. Das sombras espessas do sofrimento, Deus faz brotar uma luz de esperança. E o livro de Ruth não é sobre desespero. O livro de Ruth é sobre esperança. Começa com 3 funerais, termina com a festa de casamento e com o nascimento de um bebê, que é o avô de Davi, que é o descendente, ou melhor, é aquele do qual descende o nosso Salvador. Isso tem uma completa relação, eu vou mostrar para vocês. Vejamos alguns versos, ainda no Salmo 25. Ao que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. E o que é temer a Deus? É reconhecer quem Deus é e abandonar a presunção de achar que nós podemos fazer as coisas sem consultar o soberano. Há muito crente que só consulta a Deus para apagar o incêndio. Faz as escolhas como se fosse gerente da vida, depois surge o problema e vai suplicar o socorro. E Deus misericordiosamente sempre acolhe o quebrantado. Mas a coisa mais sensata e prudente, antes das escolhas, é consultar aquele que conhece o fim desde o começo. E para citar mais uma vez o Salmo 25, ele diz: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me, observe os versos. Fazer, ensinar, guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Salomão Ginsburg foi um judeu convertido à fé cristã, foi um dos pioneiros dos batistas no Brasil, fundou várias igrejas aqui no Rio de Janeiro, em outros estados do Brasil. Tem vários hinos no cantor cristão que são de autoria dele. Há um hino, o 354, salvo engano, Cada Momento é o título do hino, e a última estrofe, e o coro diz assim: nas minhas lutas me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode guardar. E aí vem o coro: cada momento me guia, Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Então nas nossas lutas nos pode amparar. Então, mesmo que você tenha feito escolhas erradas, mesmo que você nesse momento da sua história encontre-se em posição duvidosa, na misericórdia de Deus, o Senhor pode conduzi-lo, e o quadro pode ser revertido favoravelmente, porque Deus realmente é misericordioso. Caminhando, um coração amargurado não enxerga bem. Os problemas têm esse poder de embaçar a nossa visão. Vejam a teologia de Noemi. De Toz eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? O que é que ela está dizendo aqui? E essa é uma teologia recorrente, né? Leitura de conceito de retribuição. Na leitura dela, todos os problemas que ela está enfrentando são aflições dirigidas a ela por Deus mesmo. Na leitura dela, Deus está contra ela e não a favor dela. Ela está olhando para a vida com lentes escuras. É impressionante a quantidade de pessoas. A gente que ouve, tem acesso a famílias e ouve histórias. A quantidade de pessoas que, ainda que não verbalizem, no fundo, por conta dos dramas que vivem, alguns dramas são intensos mesmo, tem uma percepção de que Deus está contra, que Deus é inimigo. Pessoas cristãs.
Noemi está vendo a Deus como inimigo, não como refúgio. Ela pensa que Deus está trabalhando contra ela e não por ela. Então ela está extravasando as suas mágoas. E uma pessoa amargurada dificilmente faz uma leitura correta da realidade. É por isso que ela está dizendo, troque o meu nome. A partir de agora, por favor, não me chame mais de Noemi. Meu nome agora é Mara, amargurada. Ela está realmente profundamente ressentida. Isso é curioso porque as pessoas fazem as escolhas erradas. E você é livre para fazer as escolhas, mas não é livre para rejeitar a fatura, as consequências. E quando as consequências vêm, é muito comum as pessoas atribuírem a Deus culpa pelas escolhas que elas mesmas fizeram. Isso é curioso. Ela está fazendo isso. Mais uma vez o paradoxo. Ela é benigna, ela é graciosa, ela não é egoísta com as suas duas noras, mas ela tem sérias deficiências. Isso mostra para nós que todos nós temos as virtudes, as fraquezas, os predicados e as nódoas em nossa natureza. Isso é muito curioso. Pois bem, muitos ainda hoje olham para a vida assim, pelo avesso. Não enxergamos as providências de Deus em nosso favor, mas parece que Deus está lutando contra nós. Como é que a gente corrige isso? Como é que a gente corrige essa visão equivocada da realidade? Há um pregador, faleceu jovem, muito jovem. O Spurgeon, que foi um grande pregador, disse que ele foi o maior pregador escocês que existiu no século XIX. Morreu aos 29 anos de idade por conta de uma doença. Mas até o último dia da sua vida, ele exerceu um ministério poderoso na Escócia. Seu nome era Robert Murray McCheyne. Ele pregou muito sobre a providência, sobretudo porque nos dias do século XIX a Escócia passou por alguns problemas. E ele, atendendo à necessidade da igreja, tocou muito nesse assunto da providência, de um Deus que criou, sustenta e dirige todas as coisas, mesmo os acontecimentos ruins. E o McCheyne disse assim em um de seus sermões: se nós pudéssemos ver o fim como Deus o vê, nós poderíamos ver que todo acontecimento visa ao bem dos filhos de Deus. O problema é que a gente enxerga aqui e agora, como Noemi. Noemi está enxergando os fatos. Quais são os fatos? Ela está viúva, perdeu seu esposo e perdeu os 2 filhos. Pobre na terra distante. Se Deus é o Senhor de tudo e o Todo-Poderoso, a culpa é dele. É essa a leitura que ela está fazendo. Mas ela não consegue enxergar que mesmo nas mais terríveis adversidades, ou naquilo que São João da Cruz chamou de a noite escura da alma, Deus está trabalhando não contra nós, mas em nosso favor. Meu amigo, meus irmãos, se Deus estivesse contra nós, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Nenhum de nós estaria aqui hoje. Paulo diz assim: se Deus é por nós, e esse Deus por nós é uma expressão maravilhosa da graça. Porque Deus em nosso favor é um sinal da sua misericórdia. Então Deus não está contra você, Deus está em seu favor. Só que você e eu, nós não enxergamos, por vezes, o misterioso caminho da providência. E aí, Isaías diz assim, um conselho santo de Isaías, o profeta: quem há entre vós que tema ao Senhor? Há alguém aqui que tema ao Senhor? E ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas, não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Quando ele diz assim, quando andar em trevas, ele não está falando de trevas morais, está falando de trevas existenciais. Você está perdido. Em que caminho, em que direção eu vou seguir? Não sei, estou perdido. Quem está no meio do problema não sabe para onde seguir. Ouve uma voz daqui, uma voz de lá, um conselho daqui, um conselho de cá. Estou perdido, estou tateando nas trevas. Nesse sentido, Isaías está dizendo, quando você estiver nas trevas, confie no Senhor, firme-se sobre o seu Deus. Sabe por quê? Deus enxerga no escuro. Quando você estiver na escuridão, segura firme nas mãos dele e deixa ele te dirigir. Porque depois da noite vem a luz do dia. No dia a gente enxerga o que a gente passou e glorifica a Deus que esteve conosco. Deus que está presente nas trevas e na luz. Porque, como disse o profeta, para Deus a noite e a luz são a mesma coisa. Clame a mim e responder-te-ei e ensinar-te-ei grandiosas coisas insondáveis que você não conhece, diz o profeta Jeremias, em nome do Senhor. Caminhando para o final,
As crises são inevitáveis, mas o aprendizado é opcional. Verso 8. Disse-lhe Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. A crise que ela passou, em certo sentido, foi inevitável por conta das escolhas que seu esposo fez. Ela está sofrendo as consequências de escolhas que foram feitas e que tiveram implicações sobre ela. Mas o aprendizado aqui é opcional e parece que ela não aprendeu até esse momento. No capítulo 4 a gente vai perceber que ela reconhece e olha para trás com senso de gratidão. Mas ela, ao que tudo indica aqui no texto, ela não está entendendo nesse primeiro momento as lições da providência. É assim que nós passamos também. A crise é inevitável. Passaremos por dificuldades, passaremos por lutas, passaremos por adversidades. A questão é se nós estamos dispostos a aprender com essas dificuldades. Há muita gente na caverna do ressentimento, amargurada, entristecida, não consegue aprender. É impressionante. Nós temos que, de alguma maneira, redimir algumas expressões que às vezes usamos inadequadamente. Alguns conceitos que a gente vai reverberando, vai passando à frente, mas que não tem fundamentação. Um desses conceitos é quando a gente olha para uma pessoa, sobretudo uma pessoa mais jovem, fazendo uma escolha errada, e a gente diz assim: bem, é porque fulano de tal ainda é muito jovem, ele vai aprender. O pressuposto é que o tempo tem o poder de melhorar as pessoas. Isso é um completo engano. O tempo não vai melhorar você. As pessoas mais difíceis que eu conheci na vida tinham mais de 60 anos. O tempo não vai melhorar você. O que distingue você, o que pode fazer diferença em você, é como você lida com as aflições que inevitavelmente você tem de passar por elas. O que nos torna experimentados é essa graça que temos condições de receber para, passando pelas aflições, aprender, ganhar estatura, envergadura. Não é? Então Noemi estava passando por aquelas dificuldades todas, mas nesse primeiro momento ela ainda está atribuindo a Deus as suas desgraças, sem reconhecer, como no futuro Jó ia reconhecer, não é? Pensei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu sei que o meu Redentor vive, mas por fim se levantará sobre a terra. Mas nós todos passamos, ou podemos passar por experiências assim, como o salmista, lá no Salmo 119, quando ele diz assim: esmorece os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, esmorecem, enquanto digo, quando me haverá de consolar? Já me assemelho a um odre na fumaça, contudo, não me esqueço dos teus decretos. O experimentar a aflição, ou sentir-se abandonado, a dúvida, a crise, as interrogações, as perguntas que perturbam a alma, elas são próprias da vida. Nós todos temos a nossa fraqueza. Basta ler o livro de Salmos. Leia o Salmo 88, o Salmo do atribulado. Mas nós devemos manter essa firmeza aqui. Contudo, não me esqueça dos teus decretos. E qual o grande decreto da Escritura? Que Deus nos amou e ofereceu o seu Filho em nosso lugar. O amor de Deus é que nos dá estabilidade nas aflições. E a maior prova do quanto Deus nos ama e o quanto Ele se importa conosco é a cruz de Cristo. Então, todas as vezes que nós fomos tentados a duvidar do amor de Deus, olhem para a cruz de Jesus. A cruz está dizendo o seguinte: você, embora não seja merecedor, você tem valor. Há uma distinção sutil, mas muito importante. Uma coisa é você não ter mérito. Não temos mérito, mas temos valor. Fomos amados, embora sejamos indignos. Caminhando, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Vamos repetir esse verso? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Amém, que assim seja. E por fim, o último ponto, a última proposição. Deus é soberano sobre as tragédias humanas. Aqui a gente vê a doutrina preciosa da soberania do grande monarca do universo. O verso diz assim, os versos 13 e 14, aí saltando lá para o verso 4, capítulo 4, para fechar a narrativa. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de dar um neto
e será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. A linha teológica que perpassa todo o livro é essa soberania divina sobre todas as coisas, e a providência, usando até mesmo escolhas erradas das pessoas, para no fim último glorificar o nome dele e estabelecer os seus propósitos. Como é interessante isso aqui. Ela não sabia, ela não tinha a mínima ideia, mas o que está em jogo aqui diz respeito a nós todos. Quem é Noemi? Judia. Ela é etnicamente do povo hebreu. Quem é Ruth? Pagã. Ela é moabita. Mas observe Deus usando de graça com ambas. A salvação não é apenas para o povo judeu. Curiosamente, na genealogia de Jesus aparece essa mulher. Aparece a Raabe, que também era uma pagã e de moral duvidosa, para mostrar claramente que Deus está trabalhando na humanidade e inserindo pessoas de todas as tribos, línguas, povos e raças nesse plano redentivo. E agora, a tragédia de uma família servir aos propósitos soberanos de Deus, de modo que ele pega uma moabita, traz para Israel. A lei do levirato prescrevia que, para manter a descendência, e já que ela não teve filho com Malom, um resgatador da família deveria providenciar casar-se com a viúva. Então, Boaz se casa com ela. Diz o texto que o Senhor concedeu que concebesse desse um filho. E qual é o nome dessa criança? Obed. Quem é Obed? Pai de Jessé. Quem é Jessé? Pai de Davi. Noemi jamais poderia imaginar que Deus iria favorecê-la a tal ponto que mais de 3.000 anos depois, numa manhã de domingo, estivéssemos reunidos aqui falando sobre como Deus foi gracioso para com ela, inserindo ela e a sua família na genealogia do Salvador do mundo, que é Jesus Cristo. Então, no momento da aflição, você não consegue enxergar os propósitos, mas o fim último vai glorificar a Deus e vai te abençoar. Quem está passando pela aprovação não tem motivos de alegria, diz Tiago, mas Deus permite isso para que nós sejamos aperfeiçoados e que no final o nome dele seja glorificado. Ruth casa-se com Boaz e agora aquela família que estava desamparada agora está completamente amparada. E se você fizer a leitura do capítulo 4, a gente não tem tempo para isso agora, você vai ver como Deus foi cuidadoso para com Noemi e para com Ruth também. E os versos 16 e 17 dizem assim: e Noemi tomou o filho e o pôs no colo e foi sua ama. As vizinhas lhe deram o nome dizendo: a Noemi nasceu um filho. Lhe chamaram Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Por que é que ela é chamada de mãe de Obed e não Ruth? Porque o que ela disse acerca de Deus não era verdade. Ela disse: o Senhor está contra mim. Não estou contra você. Se eu tivesse contra você, você não existiria mais um dia sequer. Não estou contra você. Quando ela pega aquela criança nos braços, ela já tem certa idade, passou pela experiência de sepultar o marido, sepultar 2 filhos, não havia nenhuma possibilidade. Agora ela tem nas mãos um filho. Ela é a ama do filho, ela que estava cuidando, a alegria dela, aquela criança. Ela tem nas mãos um descendente, aquele que daria descendência a Jessé, a Davi e a Jesus. Veja então como a providência nos favorece, mesmo quando não parece haver saída. Finalizo lendo 2 versos. Nos muitos cuidados que tenho, que dentro em mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. As tuas consolações me alegram a alma. A crise, meu irmão, não dura para sempre, como nós cantamos no domingo passado. Depois da tempestade vem a bonança. Agora vejam que o neto de Noemi diria no futuro, Davi: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos repetir esse verso aí? À noite pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Mais uma vez: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quem escreveu isso? Quem é Davi, neto de Noemi? Minha oração final: que o Deus da esperança os encha de alegria e paz
por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa é a pedagogia da esperança no livro de Ruth. Um Deus que usa circunstâncias adversas para nos favorecer, mesmo quando a gente está dizendo, o Senhor está contra mim. E Deus lá na frente diz, eu te mostrei, eu não estava contra você, eu estava preparando algo maior do que você. Que Deus nos abençoe e sejamos sempre o povo da esperança. Amém, meus irmãos? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama.